E sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Yatalog hoje. Bom, como muitos devem saber aí, né, além de tudo, além de ator e outras coisas, né, e adjacentes, eu também escrevo, né, sobre os filmes que eu assisto e tudo mais. Toda semana, sempre estou vendo algum filme no cinema, pelo menos 3 por semana, né, sempre para poder falar sobre eles, né. E não podia deixar de falar essa semana, mesmo depois de todo mundo já ter falado sobre, né? Mas é hora de eu falar também, né? Os meus centavos aqui sobre o Globo de Ouro, que querendo ou não, né? Ele teve várias polêmicas ali ao longo dos anos, assim como o Oscar, assim como o Urso de Ouro também e outros prêmios. Mas tirando a parte de polêmicas, porque teve aquela Perez, sei lá qual que é o nome lá, que deu o que falar lá na gringa, e aqui no Brasil quase ninguém ouviu falar dessa história direito, mas isso aí é outra história. Hoje vamos falar sobre Brasil, né? Porque Fernanda Torres conseguiu, né? Independente, né, de qualquer outra coisa, né? Não importa se você é de direita ou de esquerda, qual é o seu lado político, mesmo que seja discordando dela, ainda assim ela é uma grande atriz. E vamos falar um pouquinho sobre esse Globo de Ouro desse ano, né? Bom, vamos fazer o reconhecimento sobre. A Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, que é baseado naquela história, né, que ocorreu na mais ou menos perto do final do regime militar brasileiro, né, com a história da família Paiva e tudo mais. Então, assim, eu assisti o filme na cabine de imprensa, né, então, assim, eu posso dizer com propriedade que o filme, ele é um filme bom, né. Tecnicamente, eu digo até que os primeiros 2/3 do filme são a melhor parte. A parte final ali, a única coisa realmente assim marcante é a aparição da Fernanda Montenegro. Ela que merecia ter recebido o Oscar e não recebeu em 98. E bom, mas não sabemos exatamente quais foram os critérios que fizeram com que escolhessem a Gwyneth Paltrow no lugar da Fernanda Montenegro. Mas isso não vem ao caso, vamos falar da filha dela, que atuou e ganhou o Globo de Ouro esse ano. Bom, gerou polêmica, debates na internet, loucamente, tanto por questões ideológicas quanto pela relevância do prêmio para o cinema brasileiro. Porque, querendo ou não, se isso vai ser bom para o Brasil em si, não sei. Mas para o cinema brasileiro, isso mostra que brasileiros podem chegar lá se esforçarem. O problema é que é muita conta para pagar, é tudo caro demais, é difícil conseguir verba para fazer um filme. Dificilmente alguém fora da Globo consegue fazer alguma coisa, justamente porque as leis de incentivos são meio estranhas, meio falhas e tem muito imposto em cima de tudo. Então acaba meio que atrapalhando e muita gente que poderia ter estourado acabou não conseguindo, né? Ó, um bom exemplo é que, por melhor que fosse Fernanda Montenegro, ela perdeu um Oscar no auge, né? Tipo, assim, no momento em que realmente estourou lá fora, saiu da bolha, né? E, assim, foi uma pena porque quem não estava torcendo por ela naquela época, né? O filme, por mais que fosse um filme, né, que ele joga muito pro lado da história da miséria, do sertão, de não sei o quê, e também assim, pegando mais causas sociais, etc. Ainda assim, tinha uma história, né, que praticamente é uma história assim forte, né? Então, o que acontece? Ela atuou bem, ela merecia e não ganhou o Oscar. Fernanda Torres, por sua vez, ela fez um filme, conseguiu atuar legal e independente de você ser a favor ou contra a ideologia dela, como atriz, a gente tem que reconhecer que ela é uma ótima atriz. Bom, o que acontece? A relevância desse prêmio para o cinema brasileiro é enorme, porque a gente vai começar a ser um pouco mais bem visto lá fora artisticamente. Apesar da situação toda, da dificuldade que os governos brasileiros em todos os mandatos, todos mesmo, né, não tem nenhum que se salva, todos sempre foram complicados para a arte, né? Então, precisamos que a arte seja mais valorizada, até pelo próprio povo, né? Bom, qual que é o impacto que a gente tem para o cinema brasileiro isso tudo? A conquista ela foi celebrada como uma vitória importante para o cinema nacional, inspirando aí novos talentos, né? Isso, por exemplo, até eu mesmo tô assim sentindo uma ponta de esperança aqui que eu não tinha mais sobre ter uma chance de algum filme meu ser visto lá fora. Então, espero que muita gente consiga se inspirar a ponto de não desistir no meio do caminho, como a maioria faz,
né? Então, o que acontece? Inspira novos talentos, mas também destaca as dificuldades aqui estruturais da indústria cinematográfica do Brasil, que, assim, a gente pode ver que é difícil de alguém fazer um filme, principalmente, assim, que tenha originalidade, que seja realmente algo novo, né? Geralmente a gente tem que sempre explorar os mesmos temas o tempo todo e acaba ficando cansativo, porque ou a gente tá falando de comédia, pastelão, ou a gente tá fazendo um dramalhão assim pesado e geralmente focado, né, justamente na parte de ideologias políticas, né? Que é o que mais acontece no cinema brasileiro. Então, ou você tá falando de tipo de crimes na favela e tristeza no sertão ou humor. É sempre essa tríade. Tinha que ter um pouco mais de coisas. A gente perdeu, há poucos anos atrás, um dos maiores diretores de terror do mundo, que era brasileiro, Zero Caixão. Quer dizer, brasileiro em partes, ele tinha nascido em Portugal, mas ele foi radicado brasileiro, tal, viveu a vida toda aqui. Mas isso não vem tanto ao caso. O que a gente tem que pensar aqui tá faltando mais incentivo para a indústria cinematográfica brasileira. E esse prêmio pode sim ajudar a abrir portas para isso. Então, estamos aí. Quem sabe agora a Fernanda Torres consegue trazer mais prestígio para o Brasil. E olha que ainda não chegou o Oscar, hein? Mas vamos lá. Ainda estou aqui, né? É um filme curioso. Que, lógico, é um daqueles negócios que a gente pensa, altos custos de produção, falta de apoio governamental, é um ou outro só que consegue, é sempre as mesmas pessoas que estão ali, figurinhas carimbadas. Temos que ter novos artistas aparecendo, novos profissionais conseguindo chegar em algum lugar. Bom, lógico que as reações da galera na internet foi bem complicada, porque a discussão toda que a gente tem aí, né, o prêmio tá gerando aí divisões entre apoiadores e críticos, né? E aí muita gente tá focado mais na ideologia política dela do que no mérito artístico. E ela merece artisticamente, sim, né? Então vamos lembrar, tem essa crescente polarização aí no país que é uma tristeza. Então assim, pensa, sei lá, Leonardo DiCaprio teve 12, 14 filmes que mereciam Oscar e só em um ele conseguiu depois de trocentos anos. Acho que foi em 2016, né, o Retorno. Porra, ele teve muito filme bom dele. E independente, né, da situação, tem que ser um monstro, né? Tem que ser foda. Aí beleza. Então a gente vê discussões trazendo aí à tona essa dificuldade do Brasil ganhar prêmios como o Oscar, por exemplo, né, a valorização limitada de artistas nacionais. Pô, a gente tem aí muito artista bom de terror, de comédia, de drama, né, de suspense. Pô, eu admito, é difícil de falar isso assim, mas aquele filme do Antônio Fagundes com a Sandy, né, Quando Eu Era Vivo, é um filme incrível. Só que ele é um suspense que foi vendido como terror e que as pessoas nem deram bola. Mas é um filme muito bom. Ele é o nosso bebê de Rosemary brasileiro, praticamente. Mesmo clima. E, pô, tem Lourenço Mutarelli fazendo uma ponta lá, cara. Vale a pena. Inclusive, fica aí a dica para quem quiser assistir. Vale a pena assistir. É um ótimo suspense, né? Mas voltando aqui, né? Lógico que em contraste a gente vê falta, né? Tem essa limitação toda, né? De a gente ver artistas nacionais pequenos e médios crescendo aí, grandes gênios sendo descobertos, a gente não consegue que eles apareçam, mas ao mesmo tempo tem os ícones internacionais, Leonardo DiCaprio, né? Bom, são tantos atores, diretores, etc., que mesmo lá fora, os grandes têm dificuldade para ganhar. Tom Hanks descobriu uma receita, por assim dizer, e começou a fazer sempre aquele estilo de filme que ele sabia que poderia ganhar um Oscar. Leonardo DiCaprio tentou bastante e agora conseguiu. Então, quem sabe aí o Brasil não consiga pegar mais alguns. Bom, lógico, eu ressalto aqui a necessidade de investimento na educação cultural e artística no Brasil. Aulas de teatro, audiovisual, e são coisas que eu sinto falta na escola. Na escola comum, na escola básica, não apenas em escola técnica. É legal você incentivar, desenvolver talentos, e assim você torna o mercado mais acessível e menos dependente de condições elitizadas, né? Quanto mais gente podendo aprender e testar e descobrir seus potenciais, melhor. Mas tá faltando aí, né, os governos aceitarem isso, né?
mas faz parte. Ao longo da história do Globo de Ouro, diversos brasileiros foram indicados ao prêmio, alguns até conquistaram a estatueta em algumas categorias bem específicas. Por exemplo, vencedores. Quem já ganhou? Bom, agora 2025, Fernanda Torres, né, que fez história vencendo a categoria de melhor atriz num filme de drama. Né, no caso, foi pelo filme Ainda Estou Aqui, que se tornou a primeira brasileira a conquistar o Globo de Ouro numa categoria de atuação. Central do Brasil, né, dirigido pelo Walter Salles, venceu o prêmio de melhor filme estrangeiro em 99. Isso aí, incontestável. Orfeu Negro, embora seja uma produção franco-brasileira, né, foi dirigida por um francês, que era o Marcel Camus. O filme, falado em português e ambientado no Brasil, venceu um Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro de 1960. Cara, é assustador lembrar essas coisas. Mas teve vários indicados brasileiros, né? Sônia Braga, por exemplo, já teve 3 indicações ao Globo de Ouro. Melhor atriz coadjuvante no Beijo da Mulher-Aranha, de 85. Luar sobre Parador, que eu adoro esse filme, que é de 1988. Melhor atriz coadjuvante numa minissérie, antologia ou filme para TV. No caso, com Amazônia em Chamas, de 94. Pô, Sônia Braga, ela é internacional e é uma brasileira famosa. Quem não se lembra dela em filmes como Um Drink no Inferno, ou então... Bom, são muitos filmes, é difícil de a gente escolher uma coisa só. Fernanda Montenegro, lógico, Central do Brasil não pode ficar de fora da lista de indicados, né? Ganhando ou não, tá sempre lá indicada. Wagner Moura, indicado a melhor ator em série de drama em 2016, porque ele fez o Pablo Escobar, para quem não se lembra, da série Narcos, que durou de 2015 a 2017. Daniel Benzali, ator brasileiro que foi radicado nos Estados Unidos. Foi indicado a melhor ator série drama de 96 pelo trabalho no Murder One, de 95 a 97. Tudo bem que tem muita gente que nem sabia que ele era brasileiro, mas quem sabia, sabia. Bom, Cidade de Deus, o filme foi indicado para melhor filme estrangeiro em 2003. Agora, em 82, que a gente teve Pichote, A Lei do Mais Fraco, são indicações, grandes conquistas que refletem a relevância e o talento de artista brasileiro no cenário internacional de cinema e televisão. Lógico, o Brasil tem aí uma história significativa de indicações ao Oscar também, embora não tenha conquistado uma estatueta para produções totalmente nacionais. Então, vamos pensar, por exemplo, né, alguns indicados, alguns vencedores, tal, nas suas respectivas categorias. Vamos falar de indicações de filmes brasileiros. O Pagador de Promessas, em 62, foi indicado a melhor filme internacional. Vocês sabiam dessa? Ou O Quatrilho, de 95, que fez história e foi indicado a melhor filme internacional. O Que é Isso, Companheiro, de 97, também foi indicado a melhor filme internacional. E, cara, tem a Fernanda Torres também nesse filme. Só tô dizendo. Central do Brasil, em 98, que aí foi indicado a melhor filme internacional também. Né? Cidade de Deus, em 2002, recebeu 4 indicações. Melhor diretor, o Fernando Meirelles. Melhor roteiro adaptado, de Braulio Mantovani. Melhor fotografia, César Charlone. E melhor edição, de Daniel Rezende. Agora, indicações de outros profissionais brasileiros e não apenas títulos. Fernanda Montenegro, melhor atriz, Central do Brasil, se tornou a primeira atriz latino-americana a ser indicada nessa categoria, no Oscar. Será que a gente vai ver Fernanda Torres ganhando? Não sei. Carlos Saldanha, ele foi um diretor brasileiro indicado aí em curtas e longas metragens de animação. Gone Nut, por exemplo, 2001, 2002, e o Ferdinand, de 2017. Além dele ter feito muita coisa grande aí, se não me engano, o Rio foi dele, né, das Araras Azuis. Carlinhos Brown. Essa aqui é uma... Cara, Carlinhos Brown, coautor da canção Real in Rio, do filme Rio, de 2011, foi indicado a melhor canção original. Imagina, Carlinhos Brown quase foi o primeiro a trazer uma estatueta para o Brasil, sabe, no Oscar. Mas tudo bem. Vencedores com participação brasileira. Orfeu Negro, de 59, mesmo sendo uma coprodução entre Brasil, França e Itália, né, venceu o Oscar de melhor filme internacional representando a França. O Beijo da Mulher-Aranha, de 85, foi uma produção entre Brasil e Estados Unidos e rendeu o Oscar de melhor ator para o William Hurt. Então, já é importante a gente ir notando, né, que apesar das diversas indicações e participações de brasileiros em produções internacionais, o Brasil ainda aguarda a conquista de um Oscar por alguma produção que seja inteiramente nacional. Será que vai ser Ainda Estou Aqui? Talvez, hein? Talvez. Façam suas apostas. Mas é isso, galera. Então, eu vejo vocês
Em breve? Será? Será? Não, não. Vamos fazer melhor. Vou continuar falando sobre o assunto. Por quê? Você já conhece a Lei Rouanet? Bom, ela é conhecida como a Lei Federal de Incentivo à Cultura, também Lei número 8.313/1991. Foi criada para promover e apoiar financeiramente projetos culturais no Brasil. A lei foi nomeada em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, que era secretário da Cultura na época. Vamos destrinchar um pouquinho melhor? Vamos lá, vai. Como que funciona, né? Não vai ficar ouvindo aí tiozão do Zap, essa galera aí que é contra a Lei Rouanet só porque ela não funciona direito ou porque ela dá dinheiro para artista que não deveria. Na verdade, ela tem seu lado positivo e seu lado negativo. O negativo é o que o pessoal só lembra, mas existe o positivo. É difícil, mas existe. Mas vamos explicar. A Lei Rouanet, ela permite que pessoas físicas e jurídicas direcionem parte do seu imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Essa contribuição pode ser feita de duas formas. A renúncia fiscal, ou seja, os patrocinadores, sejam elas empresas ou indivíduos, podem deduzir do imposto de renda os valores destinados ao financiamento de projetos culturais, até um limite estabelecido por lei, não pode ser 100%. Então, para pessoas físicas, o limite é de 6% do imposto que ela pagaria do imposto de renda. Já para pessoas jurídicas é 4%. Então, por exemplo, tá, você vai pagar R$100 do seu imposto, 6 você pode colocar aí para apoiar um projeto. Então, se aparece assim, vai ter uma peça de teatro que foi contemplada pela Lei Rouanet. Beleza. Ok, 6% do que você vai ter que pagar de imposto no fim do ano de imposto de renda, você pode colocar lá. E aí, aí você pode ter esse desconto, por assim dizer. Então, o que acontece? Tá, você é dono de uma lavanderiazinha pequena da esquina da sua casa. Aí você pode entrar como pessoa física doando, né, para esse artista que está fazendo essa peça de teatro. O que acontece? Esse artista ele pode te divulgar na peça por você ser um patrocinador dentro da Lei Rouanet. E você ainda tem esse desconto de 6% do valor. Então, o que acontece? Se você tem que pagar R$10.000 de imposto de renda, então você pode ter um desconto de R$600, porque esse dinheiro você está doando para o teatro lá, nessa peça que foi contemplada pela Lei Rouanet. É assim que funciona, ou deveria ser. Né? No caso de pessoa jurídica, muda de 6% para 4%. Então, porque a empresa tem valores muito maiores para pagar do que uma pessoa física. Né? Então, o CNPJ é mais caro que o CPF. A outra contribuição possível é do Fundo Nacional de Cultura, né? O FNC. O fundo é composto por recursos do governo federal e outras fontes e é destinado a apoiar diretamente projetos culturais. A gente vira e mexe, a gente sempre vê os filmes lá, Lei Rouanet, aí no meio tem PROAC, tem não sei o quê, e aí a gente tem ali a lista dos patrocinadores, Petrobras, não sei o quê. Petrobras está na maioria dos filmes grandes, mas nos pequenos eles não entram, não sei porquê. Lógico, para quem que a lei foi feita? Né? A Lei Rouanet ela é destinada a produtores culturais, artistas, associações cooperativas, fundações e outras entidades que promovem atividades culturais. Né? Qualquer pessoa ou entidade que queira realizar um projeto cultural pode submeter uma proposta para o Ministério da Cultura. Tipo, os projetos podem ser artes visuais, música, teatro, dança, literatura, patrimônio histórico e artístico, audiovisual ou outros segmentos culturais. Né? Mas no caso, o que acontece? A Lei Rouanet, ela não te dá o dinheiro, ela te dá um desconto fiscal para quem te patrocinar. Então eles dão um limite que você pode receber dando um desconto para cada um dos lugares, seja empresa ou pessoa física. Então não é o governo que está dando esse dinheiro, é uma empresa ou uma pessoa física. Se ela te der. Se não, você só foi contemplado, mas não vai poder usar porque não conseguiu o patrocínio. Por isso que tem tanta gente que vai lá e puxa alguém famoso para entrar no projeto só para poder ser contemplado. Porque aí tem uma grande chance de pegar patrocínio. Se você tem um nome grande no meio do projeto, é isso. Então é uma lei que originalmente era feita para ajudar quem é novato, quem precisa de um auxílio, não tem. Porque se você não tiver um famoso, você não consegue. Então a Lei Rouanet acaba sendo direcionada para um lugar diferente do que ele foi feito para ser. Mas isso é outra história.
Como que funciona o processo de aprovação? A proposta, primeiro, né, o proponente, que é o produtor cultural, submete uma proposta detalhada no projeto lá para o Ministério da Cultura. Então você vai lá, você escreve o projeto. Vai, nome do filme, peça de teatro, livro, sei lá o que é. Sinopse, resumo, equipe, quanto vai ser gasto, né, o porquê daqueles gastos, que tipo de coisa você vai usar, né, quantos dias mais ou menos que você pretende usar para isso, quanto vai ser o gasto total com tudo, papel higiênico, comida para os artistas que vão participar, o cachê de cada um e por aí vai. Você tem que discriminar tudo isso linha por linha, é uma burocracia desgracenta. Então você já tem que ter um cara da contabilidade lá para te ajudar, vai ter que ter uma equipe lá, produtor executivo para correr atrás do dinheiro e por aí vai. A segunda parte do processo de aprovação é a análise. A sua proposta, depois de tudo aquilo que você escreveu por meses, mandou lá, eles vão ler e aí eles vão dar a resposta como a proposta avaliada por comissão técnica, que vai verificar a viabilidade e a relevância cultural do seu projeto. Então, se não tiver da forma que eles querem, então não vai ser aprovado. Por exemplo, você quer fazer um filme sobre confeitaria, mas a comissão técnica está falando, não, mas tem que ter um viés político falando de ditadura, falando de não sei o quê, exaltando tal coisa. Seu projeto não vai ser aprovado porque não é do tema que eles querem que seja naquela hora. Ou então, seu projeto é um filme de terror que pode inovar o terror no mundo inteiro. É uma coisa que, tipo, em outros países é muito valorizado. Chega aqui, não, tem que ser um filme infantil sobre folclore brasileiro. Não pode ter terror. Então seu projeto também vai ser cortado, porque não tem o folclore brasileiro e não é um negócio infantil sem terror, já que a sua proposta é o terror. Então assim, a gente tem muita coisa ainda para melhorar nessas leis de incentivo, milhões de coisas tem que mudar, mas é o que tem. Aí vem o terceiro passo desse processo de aprovação, que é justamente a aprovação. Se for aprovada, a proposta recebe um número do PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura. E aí você pode começar a captar recursos junto a patrocinadores. Esse número é o que você vai mostrar para os advogados da empresa lá que você está pedindo patrocínio. Que aí esse advogado vai correr atrás da informação e vai ver que você realmente foi contemplado. Então, se eles derem o dinheiro, você vai estar dando para eles esse desconto no imposto do final do ano. Aí vem a parte da captação de recursos, né? A parte é triste, que aí o proponente, ou seja, o artista que conseguiu, depois de todo aquele trabalho ser aprovado, agora vem a parte mais difícil ainda, que é buscar patrocinadores que estejam dispostos a investir nesse projeto, utilizando os seus benefícios fiscais. Se você não tem um Antônio Fagundes, não tem um Celton Mello, etc., sua dificuldade vai ser muito maior para você conseguir convencer, né? Porque eles querem que tenha um nome grande atrelado, porque aí eles podem atrelar a marca deles àquelas pessoas. Então as empresas vão, entendeu? Esse é um dos problemas aí, né, dessa lei de incentivo específica, mas isso aí não vem tanto ao caso agora. Porque ainda tem a parte final, a execução e prestação de contas, né? Essa é a parte que mais complicou, até para um cara que era da Globo, que por quase 30 anos tentou fazer o Chateau, né, o rei do Brasil, né, sobre o Chateaubriand. Então, mas isso aí é para outro vídeo a história. O que acontece? Quando você faz a execução e a prestação de contas, faz o seguinte: o projeto é executado conforme o plano aprovado, e aí o proponente tem que prestar contas ao Ministério da Cultura, demonstrando como os recursos foram utilizados, quanto foi gasto, se sobrou alguma coisa, e caso tenha sobrado, tem que devolver o dinheiro, e por aí vai. Então, é muita coisa. Lógico que o impacto cultural disso pode ser grande ou não, porque a Lei Rouanet tem sido uma ferramenta, de certa forma, até importante para o desenvolvimento cultural no Brasil. Proporcionou financiamento aí para uma ampla gama de projetos culturais que, de outra forma, poderiam não vir a acontecer. Lógico, eu já vi peças de teatro amador conseguindo Lei Rouanet e se dando bem. Eu vi peças de teatro profissionais de atores desconhecidos, mas muito talentosos, sendo contemplados, mas não conseguindo patrocínio, então não foi adiante. Então já vi um pouco de tudo. Então realmente carece demais de ajuda, né? Precisa ter mais consultores, mais profissionais que possam ajudar a auxiliar nesse ponto todo. Então o que acontece? Também tem aí as críticas e os debates sobre a distribuição desses recursos, né? E a concentração de projetos em grandes centros urbanos. Como, por exemplo, a maioria é São Paulo e Rio, né?
Só que mesmo sendo em São Paulo e Rio a maioria, ainda assim é difícil de alguém de São Paulo ou alguém do Rio conseguir, se não for grande ou já famoso. Então tem algo muito errado ainda nisso. Tem muita coisa para melhorar nessas leis, mas pelo menos elas já têm alguma finalidade por enquanto. Bom, vamos tentar falar um pouquinho sobre alguns dos pontos problemáticos da sua execução. A concentração de recursos, que é o que eu acabei de falar, né? Muitos críticos da Lei Rouanet apontam aí que os recursos dela tendem a ser concentrados em grandes centros urbanos, como o centro de São Paulo, Rio de Janeiro, e deixa de lado regiões mais remotas e menos favorecidas do país. Mas, querendo ou não, são os dois polos que mais acontecem coisas, que mais tem esse tipo de projetos. Então, de certa forma, isso ainda está certo, não está tão errado. Mas o que, por exemplo, tem outra coisa. Embora a lei exija uma transparência e previsão de prestação de contas, né, tem casos em que a fiscalização não é suficiente e leva a desvios de fundos, uso inadequado dos recursos e tal. E lógico, algumas das críticas vêm de quem acredita que os recursos públicos deveriam ser direcionados a outros setores, né? Então, saúde, educação, em vez de cultura. E é uma visão que é meio que compartilhada por políticos e cidadãos que consideram a cultura uma prioridade secundária. Só que não podemos esquecer que sem a cultura, muita coisa não aconteceria, muita coisa não seria boa, por assim dizer, né? Então, é meio complicado, é um assunto delicado, e eu faço parte da cultura, eu dependo disso para pagar minhas contas, e tenho uma grande dificuldade para pagar contas, porque eu não sou da Globo, eu não sou do SBT, eu não sou grande, não sou famoso, então é isso. Né? Eu conheço vários artistas muito bons que têm grandes dificuldades para conseguir alguma coisa, porque eles não têm nome ainda, não têm fama, né? Não tem a imagem atrelada a algo grande. Mas vamos tentar ir adiante disso, né? Porque esse é um assunto que pode render outros vídeos ainda. O que acontece? O processo burocrático. Essa é uma das coisas que eu mais odeio no Brasil. A burocracia é muito lenta. Então o que acontece? Você tem muita coisa para preencher, coisas que ninguém te explica como é para fazer, coisas que você tem que descobrir tentando e errando por vários e vários anos, até décadas, até você conseguir a sua primeira aprovação. Então, até lá, você vai ter que trabalhar num monte de outras áreas, longe da sua área. E se você quiser ser o mais jovem ator a ganhar um prêmio, você vai ser o mais jovem de 90 e poucos, não o mais jovem de 10, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Porque o Brasil vai estar te atrapalhando, principalmente o governo. Mas tudo bem. Então, qual que é o grande detalhe aqui? O processo de aprovação dos projetos pode ser muito burocrático e demorado, o que pode desmotivar produtores culturais e dificultar a execução de projetos em tempo hábil. Muitas vezes, uma coisa que poderia salvar a imagem do Brasil é embargada porque eles não querem que a imagem do Brasil seja boa lá fora. Os acontecimentos já dizem por si mesmo, eu não preciso falar mais nada. Bom, e lógico que tem uma desigualdade de acesso enorme. Né, como eu estava falando, já tem uma percepção de que a Lei Rouanet favorece grandes produtores culturais, grandes empresas, enquanto pequenos artistas, iniciativas independentes têm muita dificuldade para acessar esses recursos. Então são questões que contribuem aí para essa polêmica toda, né, e acabam dando assim combustível, dando lenha para essa galera queimar contra a arte no Brasil, o que é uma pena, né? Lógico, são críticas contínuas sobre a eficácia e justiça na promoção da cultura do Brasil. Mas tudo bem, além da Lei Rouanet, a gente tem outras leis de incentivo que podem ou não beneficiar desconhecidos, pequenos artistas aqui no Brasil. Vamos pensar na Lei Audiovisual. A Lei do Audiovisual é a Lei número 8.685 de 1993. É uma lei que ela visa incentivar a produção cinematográfica nacional. Ponto. Ela permite deduções fiscais para empresas e indivíduos que doem ou patrocinem projetos audiovisuais aprovados pelo Ministério da Cultura. Então, a lei do audiovisual, lei Rouanet, tal, tá pau a pau. Lei do livro e do autor, que é a lei número 10.753 de 2003. É uma lei que ela oferece incentivos fiscais para produção e distribuição de livros. Né? Então, vejam bem, livros, coisa que cada dia mais está difícil das pessoas lerem. E ler ajuda muito as pessoas a crescerem, expandirem, né?
Então essa lei aí, ela beneficia autores e editoras independentes, o que eu acho incrível, porque tem muita editora independente maravilhosa, né? Tem a editora a Tábula, por exemplo, né? Que tem, mostrei aqui em alguns vídeos já alguns dos quadrinhos e livros deles. Tem a editora Cras, que começou com o fanzine e depois virou uma editora mesmo, e por aí vai. Então a gente tem aí uma gama enorme de editoras independentes, de escritores independentes que podem ser contemplados dessa forma, né? Recomendo até ter um advogado e um administrador aí bons, né? Um contador bom, para poder realmente você entender melhor e poder levar isso adiante. Lógico que a gente tem a Lei de Incentivo à Cultura Estadual e Municipal, né, que muitos estados e municípios possuem suas próprias leis de incentivo locais, né, de incentivo à cultura, que podem ser até mais acessíveis para pequenos artistas, projetos locais e tal. Essas leis elas variam muito de acordo com a região. Podem incluir deduções fiscais, subsídios e até apoio financeiro direto. Aí entra o governo dando um dinheiro, mesmo que seja pouco, para algo acontecer. Tem programas de fomento cultural, né? Além das leis, tem os programas federais, estaduais, municipais, tal, que fornecem aí, né, oferecem esse financiamento, apoio para projetos culturais. Vamos pensar no PRONAC, né, o Programa Nacional de Cultura, o PROAC também, programas específicos de incentivo à cultura em diferentes casos, estados, tal. São leis e programas que são projetados para democratizar o acesso aos recursos culturais e apoia a diversidade artística no Brasil. Lógico, se a gente precisar de mais informações, a gente tem que procurar loucamente, porque eles dificultam ainda muito, até nos sites oficiais. Se você é um músico, por exemplo, ou um ator de teatro, e quer se apresentar numa casa de cultura, aí, basicamente, você tem que mandar lá para a Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, né, o projeto, depois de você já ter conversado com o pessoal da Casa de Cultura e já terem dado uma data tal possível, e aí eles vão poder aprovar ou não, falar que aquilo lá tá certo, para o Ministério da Cultura falar para a Secretaria Municipal de Cultura se vai ou não ceder aquele dinheiro para poder fazer aquilo acontecer. Então, aí nesse caso, antigamente era utilizado um sistema, agora é outro, e dá dor de cabeça? Dá. Mas é o Fomento de São Paulo, né? O PROAC, é o tem até a Lei Paulo Gustavo, tem. Bom, são várias, né? E é isso, gente. Tipo, assim, falta incentivo fiscal, falta incentivo cultural, né? E a maioria das vezes o que a gente vê é sobrar, né, incentivo a quem é de ideologias políticas específicas e tal. E isso acaba sendo chato, né? Porque eu, por exemplo, odeio ver filmes que falam justamente sobre militância, falam sobre política, etc. Não, eu quero ver um filme bonito, eu quero ver um filme bem feito, eu quero ver um filme de terror, eu não quero ver um filme que quer que eu comece a pensar em política, não. Eu quero esquecer isso. Mas sempre vai vir aquela galera chata que gosta de tentar te provocar, falando que tudo é política. Respirar é um ato político. Não, respirar não é um ato político. Enfia o ato político no seu. Respirar significa que eu estou vivendo. Eu posso ser um anarquista e respirar. Eu não preciso de política para respirar. Entendeu? É esse ponto. Então, mas é isso. Então a gente tem aí leis de incentivo que na maioria das vezes não funcionam da forma que elas prometem quando são criadas. Mas a gente ainda tem aquela ponta de esperança, porque a gente viu Fernanda Montenegro sendo indicada em 98. E a gente viu Fernanda Torres ganhando um Globo de Ouro em 2025. E quem sabe o Oscar. Eu não vou mentir, eu achei que o filme Ainda Estou Aqui, a primeira parte do filme é boa e a segunda parte é maçante. Como filme, como arte. Mas de todo jeito, tecnicamente, tá muito bem feito. A história tá bem escrita, inclusive, baseada em fatos reais, inclusive, né? E se não me engano, tem o livro que na cabine de imprensa deram para quase todo mundo, só que eu acabei não pegando o meu. Eu tava com muita pressa de ir para casa. Mas tudo bem. Bom, mas é isso, gente. Então, o que acontece? Aqui fica o meu parabéns para Fernanda Torres e para toda a equipe que participou do filme Ainda Estou Aqui. Né? Fica também um abraço especial para Fernanda Montenegro, que infelizmente não recebeu o Oscar na época, mas eu espero que ela ainda tenha aí mais algumas alegrias, né, no meio de premiações, porque
grandes atrizes, elas merecem sim ter um reconhecimento, né? Vamos lá, voltando agora ao terror. Pô, a gente tem grandes diretores de terror no Brasil, que eles têm que fazer uso de recurso zero. Eles têm que arrumar um emprego secundário, né, 2, 3 empregos diferentes para juntar dinheiro para comprar a própria câmera ou para poder alugar do próprio bolso, porque não tem apoio. Nenhuma lei de incentivo vai ajudar esses caras. E aí eles vão lá e fazem filmes. Pô, Rubens Melo, cara, ele é um cara que precisava ter aí um apoio legal. Ele participou, por exemplo, do Encarnação do Demônio, que é o fim da trilogia do Zé do Caixão, né? Ele acabou de lançar em DVD finalmente, de forma independente, o filme A Noite das Vampiras, que é maravilhoso. Né? A gente vê aí, né, o Joel Caetano, que tá fazendo terror há mais de 15 anos. Né? Ele já conseguiu colocar o Zé do Caixão para fazer atuação em alguns filmes dele. Então, assim, porra, a gente tem aí uma gama de diretores, roteiristas, pessoal que faz efeito especial, tanto efeito especial físico quanto visual effects aí de computador. Só que aí o Brasil não valoriza e fica cobrando muito imposto e não sei o quê. E não ajuda direito a galera daqui, a galera vai zarpando lá para fora. Ó, o Saldanha teve que ir lá para os Estados Unidos. Pô, sabe? Então, vamos dar uma melhorada nisso. Vamos dar mais incentivo para os novos também aparecerem. Aliás, inclusive a série do Senna aqui, ela tá muito bem feita tecnicamente, mas que ainda tá polêmica por causa daquela história do tempo de tela da Xuxa e da... ai, caramba, Adriana Galisteu, que inclusive, né, já fica aí uma dica legal, é uma série que, em qualidade técnica, é incrível, atuações maravilhosas, só a história que foi um pouco modificada, justamente por causa de motivos pessoais da família, né? Então, aí é outra história. Mas, polêmica por polêmica, pô, tivemos até filme do Silvio Santos aí com o Rodrigo Faro, gente. Por que não fazer um filme bom também? Vamos lá? E é isso. Então, fica aí a reflexão para todo mundo. Bora tentar fazer com que o cinema nacional cresça e apareça? É isso aí. Bom, então, relembrando que quem quiser pode dar uma ajuda aí também. Tem aqui o QR Code aqui ao lado para quem quiser mandar Pix para ajudar o canal a crescer, ou até mesmo para ajudar eu a tentar fazer os meus filmes que eu tô há anos e anos tentando, filmes e séries, né? E eu não tenho nenhum incentivo, então eu dependo literalmente do próprio bolso. E é uma coisa bem difícil, que é o trabalho de guerrilha. Se você tiver aí um filme que você fez, você lançou em DVD, mas é um filme independente. Se você tem um CD da sua banda que você quer que as pessoas ouçam, manda para mim também aí que eu posso falar, né? Faço uma resenha, né? E tudo mais. Tá aí embaixo, caixa postal 42313, agência AC Ipiranga, São Paulo, SP, CEP 04218-970, que aí eu posso fazer aqui uma resenha básica, um review falando sobre. E bora aí que em breve temos mais vídeos e entrevistas interessantes para vocês. Então a gente se vê aqui no canal Yatalog. Até a semana que vem e fui.